Somente crer. Vamos todos dizer? Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Deus abençoe os irmãos. Amém. Vamos ficar de pé, amados. Foi citado aí São Lucas, capítulo 22, né? Versos 54 até o 62. Quero ler esta escritura, tomar apenas um tema, se Deus permitir, o poder do olhar. O poder do olhar. Às vezes a pessoa quer lembrar, não é? Embora Deus possa nos tirar das anotações, como aconteceu comigo lá na Alemanha. A mensagem ficou lá, só usei uma no fim. Então isso pode acontecer também. O pregador deve estar disponível. Agora eu sei, irmãos, que Jesus está aqui. E ele não disse quem sentir, ele disse quem crer. O profeta de Deus fala isso na mensagem A Fé Perfeita, fala na mensagem Fundo Clamo Fundo, daquele filme, O Fundo Clamo Fundo. Jesus nunca disse se você sentir, ele disse se você crer. Se você crer na palavra conforme ela é falada. E ele chega a dar um esclarecimento que a gente entende perfeitamente, que a obediência não carece de sentimento. Então, prendendo Jesus, né, o levaram e o meteram na casa do sumo sacerdote. Privilégio do sumo sacerdote, hein? Ter Jesus preso na casa dele. E Pedro seguiu de longe. Estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles, e como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Ora, ele negou, mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, e Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Senhor, estamos aqui, como sempre, na dependência do Senhor. Viemos ao Pai Santo quebrar o nosso vaso, o vaso de alabastro, com unguento puro, que é a fé na Tua palavra, fé sem mistura, fé limpa e pura. E com isto já temos levantado louvores a Ti, oração de intercessão pelos pedidos, oração no altar, no auditório, Senhor. E agora cada pessoa está com seu coração alegre, feliz, de poder estar na casa de Deus. Quão bom é estar na casa do Senhor, poder levantar mãos puras, sem culpas, ante o Teu trono de graça, confiados na nossa representação que temos junto a Ti, através do Teu Filho amado Jesus Cristo. Ó Senhor, venha dar-nos corações puros, tirar qualquer ódio, qualquer reserva, qualquer mágoa, tirar toda a incredulidade, para que Teu Espírito possa operar sem impedimento algum, Senhor. E a Tua palavra ser dita na simplicidade do Senhor, com a vivificação do Espírito Santo. Nós te pedimos que Tu guardes a nós para este serviço, ó Pai Santo. Dá-nos ouvido para ouvirmos a palavra do Senhor. Isto é, atentarmos para estas coisas com mais diligência, e assim estaremos mais próximos de Ti, estaremos mais perto do Senhor, estaremos mais perto daquela hora da aparição do Senhor. Nós te pedimos que venha socorrer os aflitos, os necessitados que são lembrados aqui nesta reunião, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo,
nós te suplicamos estas bênçãos. Amém, Deus vivo. Amém. Assentai-vos, amados. Amigo que estás cansado, sobrecarregado, eu te aliviarei. Entrando no caminho da vida, logo em seguida muito alegrará. Achará a paz e o repouso e um grande gozo que eu te darei. Lindas palavras, grande abençoada para nós ouvir. Recebendo e dando valor, terás um penhor na glória do porvir. És o herdeiro da casa paterna e da glória eterna que iremos fluir. Caminho da vida que foi rejeitado pelos pecadores. Ele disse: eu sou a luz do mundo, a brilhar nas trevas em seu resplendor. A todos que vierem a mim, terás o perdão e livra do temor. Amém, amém. Coisa bonita, glória a Deus, né? Vamos dizer, ó meu Jesus, é meu e teu Salvador, né? Amém. Então nós temos aqui alguma coisa sobre o poder do olhar, resultado dos olhares, reações, consequências, bênçãos através do olhar. Jesus Cristo disse em São Lucas, capítulo 11, verso 33, que a candeia do corpo são os olhos. E ele disse assim: se o teu olho é luz, todo o teu corpo será luz. Mas se o teu olho for trevas, todo o seu corpo será tenebroso. Isto quer dizer, você estará com todos os seus sentidos humanos em trevas, dominados pela carne, em outras palavras. Nós temos aprendido que
O corpo dispõe de 5 sentidos, dentre os quais se encontra a visão. Através dos olhos você olha, você pode ver. São eles: visão, audição, olfato, paladar e tato. Esses são os sentidos do corpo. Se a pessoa perde um desses sentidos, ela é deficiente, fisicamente falando. Ela é cega, ela é surda. E há casos da pessoa perder o paladar, não sentir gosto de nada. Perder o olfato, não sentir cheiro de nada. Nem o mau odor, nem o bom, não sente cheiro de nada. Ela perdeu aquele sentido. Os irmãos estão compreendendo? Ora, logicamente, se perdeu a visão, é cega. Então perdeu um dos sentidos do corpo, que o corpo dispõe. Agora, meus irmãos, ninguém pode afirmar que a visão é um dos mais excelentes sentidos que o corpo dispõe. Não resta dúvida que todos eles são necessários, são indispensáveis e seríamos deficientes se não dispuséssemos de todos eles. Mas a visão tem um lugar especial, a ponto de ser a luz de todo o corpo. E se os olhos forem luz, puderem olhar com luz, com pureza, com santidade, com respeito, com temor de Deus, com honestidade, todo o corpo será luz. Isto quer dizer, todos os demais sentidos estarão dominados. Então nós encontramos que a visão é que promove isto, o olhar. O olhar. Fixe nisto. Isso tornou-se tão profundo, tão importante na vida do homem, que Jesus Cristo disse: aquele que olhar para uma mulher, atentar com seus olhos e cobiçá-la no seu coração, já adulterou com ela. Isso está em São Mateus capítulo 5, verso 28. Ele recomenda, na era da igreja de Laodiceia, comprar colírio para os olhos. Eu não quero misturar uma coisa com outra, nós sabemos disso. Isto é para ver as profundidades de Deus nas Escrituras, para ver a mensagem do profeta, para ver as obras do Espírito Santo, para ver os cumprimentos das Escrituras, ou seja, o cumprimento das Escrituras. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, colírio para os teus olhos, para que possas ver de uma maneira correta. Eu estava recebendo uma explicação sobre a miopia e o que faz a lente para essas pessoas que precisam de óculos para enxergarem a distância, para trazer a imagem, ajudar aquilo a trazer a imagem para o lugar certo. Vendo uma explicação, uma síntese do assunto, né? Sobre isto. Eu não quero também entrar em detalhe. Mas veja o quanto isso se tornou tão importante que Jesus disse: aquele que olhar, aquele que atentar para uma mulher. O profeta vem e chama a atenção das mulheres. Diz: vocês ficarão culpadas daquele adultério se vocês expuserem os seus corpos para serem cobiçadas. Ele chegou a dizer que Betseba não tinha nada que tomar aquele banho ali para tentar assim a Davi. Ela não podia fazer aquilo de janelas abertas, num lugar que poderia ser vista, como foi vista. Talvez ela nunca pensasse que aquilo ia acontecer, mas o profeta a responsabilizou e ela sofreu suas consequências, suas terríveis consequências, porque foi ela a causadora daquele olhar. O problema todo estava nos olhos, porque se Davi não tivesse visto o que ele viu, aquela cena, aquele quadro, ele não teria
feito, praticado o que ele praticou com ela. Bom, meus amados, a coisa tornou-se tão séria que Jó, no capítulo 31, eu quero ir com calma, não importar que isso tome até sentido de doutrina, de estudo, de palestra. Vamos estar confiados, não é? Jó disse aqui, no capítulo 31, é bom que os irmãos conheçam isso. Fiz um concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? De que maneira? Com quais intenções? Fiz um concerto com os meus olhos. Jó sabia perfeitamente, como homem, o que significava olhar de uma determinada maneira. O profeta diz assim: eu gosto de ver um cavalheiro elegante, eu gosto de ver uma dama bem vestida, bonita, eu gosto de ver um cavalo, um boi, eu gosto de olhar. Com aquele gosto que ele gostava de ver um cavalheiro, ele gostava de ver uma dama, ele gostava de ver um boi, ele gostava de olhar para uma vaca bonita, ele gostava de olhar para a natureza, admirar a sua beleza. Quem pode fazê-lo sem dar lugar à concupiscência carnal? Certo? Isto é com o homem individualmente, isto é com a mulher particularmente, isto é com a pessoa particularmente, individualmente. Mas nós estamos aqui pesando, pondo na balança o que isto significa no nosso corpo, fisicamente, materialmente, consequentemente, espiritualmente falando. Fiz um concerto com os meus olhos. Agora, Salomão diz assim: o homem sabedoria, a sabedoria falando, a sabedoria recomendando, dizendo: não te prendas com os teus olhos. E eles têm dito assim: a propaganda é a alma do negócio, a exposição dos negócios, as imagens que se expõem através das placas de propaganda, através das revistas, dos meios de publicidade, explorando a visão. Aí então entra a televisão para mostrar a domicílio, para que as pessoas vejam dentro de casa todo o cenário do pecado, todo o ácido corrosivo, tudo que é imundo, tudo que é impuro. Ah, como a visão tem sido explorada, como se gostam de ser vistas, de ser olhadas. Mas Salomão, a sabedoria vem e diz: não te prendas com os teus olhos. Ele estava se referindo à mulher adúltera. Não te prendas com os teus olhos, não te prendas com sua beleza, com sua fragrância, com suas atrações. Não te prendas com aquilo que você pode ver no exterior. Não te prendas com isto. E o profeta vem por dentro da coisa e diz, recomenda ao rapaz: olhe para o caráter dela, não olhe para a sua beleza, olhe para o seu caráter. Ah, irmãos, que passos tão seguros Deus pode nos dar numa noite como esta, ao chegarmos ao fim da jornada e podermos olhar que Deus estava dirigindo-nos passo a passo e nos falando cada palavra. Deus tem nos falado audivelmente. Deus está falando neste lugar constantemente. Mas vamos ver isto. Você vê que através de um olhar, uma mulher diz tudo para um homem. Ela diz tudo, ele não titubia. Ele nem pergunta mais, dependendo do olhar, porque com o olhar se confirma, com o olhar se denuncia, com o olhar se avisa,
O olhar se corrige. Eu me lembro agora que um olhar de minha mãe era tudo. Eu já sabia o que ela queria dizer com o seu olhar, no meio dos mais velhos, dos visitantes da casa. Quando minha mãe me dava um determinado olhar, eu já sabia o que ela estava dizendo. Na igreja, quando minha mãe me dava um certo olhar, eu já sabia o que ela estava dizendo. Oxalá que os filhos todos conhecessem os olhares dos pais, soubessem o que vai acontecer quando chegarem em casa, se estão portando mal na igreja, em lugares que eles não devem se portar, de uma maneira inconveniente. Mas eu sabia o que o olhar da minha mãe queria dizer, quando eu passava mesmo entre as visitas sem pedir licença. Eu já sabia o que aquilo queria dizer. E aquele olhar tinha cumprimento. Aquilo que ela quis dizer através do seu olhar acontecia. Então eu constato com a experiência que o olhar avisa, o olhar corrige, o olhar denuncia, o olhar conquista, o olhar diz sim, o olhar diz não, o olhar diz eu estou de acordo, o olhar diz eu quero, o olhar diz eu não quero. Os olhos falam, os olhos falam, os olhos determinam, os olhos consentem, os olhos não consentem, os olhos fotografam, os olhos gravam, a mente fotografa as imagens através dos olhos. Os olhos são as lentes da mente, e você tem coisas que foram fotografadas na sua mente quando você ainda era criancinha. Por isso o profeta vem e diz: diga a qualidade de literatura que você está olhando, a qualidade de programa que você está ouvindo, olhando, qualidade de livros que você está lendo, qualidade de música que você está ouvindo, qualidade de imagens que você se agrada em ver. E eu direi a qualidade de espírito que você tem. Está julgado, está constatado, está confirmado, está concluído, através daquilo que você tem prazer de olhar, e como você olha, e como você vê aquelas coisas. Parece que então os olhos ficaram agora como uma desgraça no corpo, como uma desgraça para o ser humano. Não, espere um pouco. Nós vamos ainda detalhar mais alguma coisa. Você sabe que a cobra atrai a sua pobre vítima através dos olhos. Ela fita os olhos na pobre vítima, e com os olhos ela vai atraindo, e a sua pobre vítima, gemendo, chorando ou não, acaba caindo na sua boca. O sapo, o inseto, vai cair na sua boca. Se algo faz com que aquela cobra tire os olhos daquela pobre vítima, então ela se escapa. Eu já falei isso, e um irmão me contou que, viajando, parece que para o norte, ele escutou os gemidos de uma cutia. Ele foi tomar água, um córrego, e viu aquela cena. E ele foi olhar uma cutia atraída por uma jiboia, uma cobra. E aquela jiboia tinha os seus olhos fitos na pobrezinha da cutia. E a cutia ia até lá na frente e voltava, e depois ia até mais na frente em direção da cobra, e chorando e gemendo, mas não tinha jeito de escapulir. Então, quando o irmão fez movimento, que a cobra tirou os olhos da cutia, que olhou para ele, então a cutia se libertou, caiu em si. Quem pega uma cutia? Quem é uma cobra para pegar uma cutia, se a cutia está livre de sua atração? O que é Satanás para pegar um crente, se ele foi libertado por Jesus Cristo? Onde diz que uma jiboia pode alcançar uma cutia? Nunca! Você sabe, aquilo vira um raiozinho,
mas no entanto estava chorando como muitos choram. Chorando, mas tem que fumar. Chorando, mas tem que beber. Chorando, gemendo, mas tem que prostituir. Chorando, gemendo, mas tem que praticar o pecado. Mas quando Jesus Cristo tira este olhar do diabo, dessa serpente maligna, daquela pobre vítima de Satanás, o poder do olhar do diabo perde totalmente seu efeito. Diz a história que quando Maria Madalena punha os olhos no homem, dificilmente aquele homem não caía. Mas quando ela pôs os olhos em Jesus Cristo, Jesus Cristo colocou os olhos nela, e o poder do olhar de Jesus chocou com o poder do olhar ungido por 7 demônios que estavam nela. E ela foi libertada a ponto de se tornar uma santa lavadora dos pés do Mestre. Deus tirou os olhares do diabo. Deus tirou os demônios dos nossos sentidos. Caso contrário, estaríamos sufocados, engarrafados pelo mundo, por todas as propagandas de Satanás. Este é o método do diabo. Fazer ver, minhas filhas, visão. Ele tem um poder extraordinário. É o poder da serpente para atrair, hipnotizar. Eu me lembro de um homem muito forte nesse espírito terrível de... Ele acabou dizendo para mim, isso estava lá dentro da minha igreja, misturado com minhas irmãs, dando aula de música para as várias irmãs. E ele é um homem feio, horroroso, disforme, olhos projetados. E um dia, quando chegou a hora certa daquele poder do diabo sair de dentro da igreja, no meu escritório, eu tinha um vidro grosso sobre a mesa, ele sentado de lá e eu assentado de cá. Quando eu vi, ele fitou os olhos em mim e seus olhos se projetaram mais. E eu notei que ele estava tentando me hipnotizar. E ali estava um poder tremendo, diabólico. Mas era um poder contra o outro. Era uma competição. Ele mesmo teve que constatar. E de repente o Espírito do Senhor me deu assim uma reação extraordinária. E eu fechei esta mão e bati com tanta força na mesa que o vidro espatifou, quebrou, e de cá mesmo eu pulei com as 2 mãos na cabeça dele. Disse: Satanás, você não pode com o servo de Deus. Esse poder é grande, esse poder é forte, mas é do diabo. Aqui está um que é maior do que você. João disse que o que está em você é maior. O que está na igreja é maior. Não há outra força maior do que a do diabo, a não ser a força de Deus. Ninguém se engane com isto. Não há força bélica, não há força feminina, não há força masculina, não há nada que tenha força como o diabo, exceto Deus, que tem muito mais do que a dele. Mas uma das coisas que ele não conseguiu foi captar meu olhar. Ele não conseguiu que eu ficasse preso nos olhares dele. Os seus olhos tornaram-se excepcionais, ficaram extraordinários, quase fora da órbita, projetados mais ainda. Mas ele não conseguiu. E eu olhei para Jesus. Eu criei em Jesus naquela hora. E ousadamente
Tem aquele murro sobre a mesa. O vidro não suportou. Isso mostrando a fraqueza do diabo e a força do servo de Deus. É como um vidro que não suporta a força de Deus. Tem que quebrar. Sim, se você tem visto pela razão que o diabo está te adoecendo, e há uma doença incurável no seu corpo nesta hora, fique sabendo que isto é como aquele vidro. Diante do poder de Deus, diante do poder do Senhor, Ele tem um olhar de poder. Quando Ele olhou para Maria Madalena, os demônios tiveram que sair dela. Quando Ele fitou seus olhos em Pedro, Pedro chorou amargamente e se arrependeu terrivelmente. Aleluia! Quando Ele fita os seus olhos no miserável pecador, ele tem que se arrepender. Ele é libertado pelo poder do olhar de Jesus. Oh, que poder extraordinário! Jesus olhe para nós com este poder terno e compassivo, que Ele possa olhar nesta hora para o enfermo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, Deus te ama! Deus te ama! Ele tem um olhar de pai para filho. Amém, amém. Amém. Crê você que Ele te ama? Crê você que Ele te olha como um pai olha para uma filha, para um filho? Crê você no poder do olhar de Jesus Cristo? Uma mirada de fé, uma mirada, Senhor, pode salvar o pecador. Uma mirada só, uma olhada só, pode fazer um adultério, pode consentir um crime, pode dar um sinal perverso, mas uma olhada com compaixão, uma olhada com amor. Os olhos desta mãe humilde e sincera sobre seu filhinho doente, seu filhinho nervoso e inquieto. Olhos de mães, os filhos hoje estão sendo criados fora dos olhos maternos. Mas quanto significa o olhar de uma mãe, o olhar de um pai, um olhar de compaixão de um esposo para uma esposa enferma, nervosa, o olhar de uma mulher fraca e abatida, para um marido incrédulo, olhar de compaixão. Há poder no seu olhar. Há poder no seu olhar, minha irmã. Há poder de Deus. Eu estava com os companheiros e eles foram para uma pescada. Tomaram o barco e foram. E eu saí para o mato com outro companheiro. Quando eu cheguei, depois de algum tempo constatei que estava ali uma tartaruga dentro de um saco de linhagem com as pernas para cima. E quando eu vi aquele quadro, olhei naquele quadro, eu senti uma compaixão tremenda por aquele animal aquático, a tartaruga. Mas eu não quis, como não estou querendo e Deus vai me ajudar, fazer nada, determinar determinadas coisas somente pelo que eu vejo. Eu quero que as pessoas vejam também. E eu tenho pedido a companheiros, não me atirem jacarés, não apanhem ovos de tartaruga, não pegue as bichinhas, deixe elas lá, não façam isto. Mas aquele companheiro não sabia disto, qualquer coisa. Olharam um para mim, outro, um para o outro, e um deles disse: olha, nós estamos aguardando. Eu disse: não, eu deixo a critério do irmão que pegou. Ele disse: então está bem, eu vou levar. E aquela tartaruga, por ser macho, chama de o capitão, então é mais liberada, porque não é matriz. Foi lá para o porta-mala do carro, naquela condição, com o sol quente. Mas eu me lembrei do quadro
daquela seringueira que ferida foi lá para a porta do barraco do irmão Branham. Me veio aquilo a cena, e eu senti que eu tinha que fazer algo por aquela tartaruga, mas fiquei calado. Eu tenho que dominar essa coisa que parece que tem que fazer, que eu quero, que as pessoas ficam sem liberdade de agirem. Eu tenho que dominar isso, embora eu tenha um certo direito de limitar certas coisas na minha companhia, claro. Não posso dizer para lá, mas na minha companhia eu posso dizer, não, isso eu não quero, eu não aceito, na minha companhia. Tá bem, mas voltei para o mato, eu passei a noite no mato. Mais ou menos, se eu não falho a memória. Mas acontece o seguinte, não passei a noite no mato, fica um pouco só. E lá no mato, eu lembrei da tartaruga. E na minha meditação, na minha oração, eu orei pelo caso da tartaruga. Quando eu voltei, que eu cheguei, o irmão veio dizer para mim, o senhor sabe o que aconteceu com a tartaruga? Eu disse, não, o que foi que aconteceu? Ele disse, eu tirei a tartaruga lá e deixei ali. Quando eu fui olhar, a tartaruga estava chorando, estava derramando lágrimas. E eu não suportei, levei e joguei na água. Aleluia! Oh! Sim! Eu digo, Deus me ama! Deus ama aquele irmão! Ele não foi duro. Quando ele viu, ele olhou, e dos olhos da tartaruga estavam saindo lágrimas. Deus fez o bichinho chorar para ele ver. E quando ele viu, então o poder do olhar entrou em cena, de um olhar, de um coração que teme a Deus. E ele disse, eu fui lá e a soltei, e disse, vai bichinho, vai embora. E ela foi, mergulhou na água. Como disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantas lágrimas Deus viu minha mãe derramando, quantas lágrimas Deus tem visto dessas santas mulheres, desses santos homens, lágrimas de moças tentadas pelo diabo, sediadas por Satanás, pelo espírito da era. Sim, eu sei que o diabo está com os olhos em você, eu sei disso, mas sei também que os olhos do Senhor estão sobre os justos. O poder do olhar de Deus está sobre todo o poder. Poder de Satanás está sufocado. Então, eu tenho entendido que se eu olho para uma mulher, o estado mais deplorável do mundo, com uma determinada compaixão, aquilo me traz uma profunda edificação espiritual. Mas se eu olho com um olhar mesmo de condenação, mesmo de reprovação, mesmo de crítica, o profeta disse, aquela moça está fumando, que tem você a condená-la? Ela já tem o suficiente contra si, o lenitivo que ela tem é este. Se ela tivesse o Espírito Santo, ela não precisaria da distração do cigarro. Ela é uma pobre coitada. Ele é um pobre coitado. E como esse olhar da igreja deve se modificar, a olhar um crente caído, a olhar um fraco na fé, como olhar as coisas com compaixão divina. A Bíblia diz que Jesus olhava aquele povo com a profunda compaixão. Eu quero me disciplinar no horário, e há tanta coisa boa aqui. Eu vou saltar algumas. Esta visão também é uma coisa ótima. Uma vez ungida pelo Espírito Santo, ela nos trouxe a visão que as denominações não veem. Elas não podem ver o profeta na Bíblia Sagrada, Elias prometido para agora. Elas não podem ver o que nós vemos.
Elas não podem ver o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Elas não podem ver o Pai no Filho. Elas veem três pessoas. Veja só a diferença. E você vê três manifestações. Você vê o Pai no Filho. Quem vê a mim vê o Pai, disse Jesus. Quem vê? Mas acontece que eles não viram. Quem vê a Jesus Cristo da maneira correta, revelado pelo Espírito Santo, vê o Pai em Jesus, vê o Espírito Santo em Jesus, vê que o Espírito de verdade que estava com eles é o mesmo que estaria neles. É o Senhor Jesus, é o Espírito Santo sendo a pessoa de Cristo na igreja. Você deve agradecer por esta visão. O doutor José Camilo, um amigo, ele disse assim: olha, Joaquim, eu estava lá nas cataratas do Iguaçu, e lá havia um turista embebido com aquela beleza, lá nas Sete Quedas, e admirando e dizendo: mas veja que maravilha, que coisa maravilhosa. Então ele, o doutor, disse para ele, para o turista embebido com a beleza da natureza, disse: olha, você sabe o que é mais belo de tudo isso? É a visão, é você poder ver aquela beleza. Oh, Jesus Cristo é lindo, a Bíblia é uma maravilha, mas você sabe o que é mais importante? É você ver qual é o batismo verdadeiro nas Escrituras Sagradas. É você poder ver o Pai no Filho, é você poder ver estas coisas, porque caso contrário, enxergando são cegos, dizendo que veem e são cegos. Oxalá que fossem todos cegos, disse Jesus. Oxalá que não conhecessem o Evangelho e fossem pagãos. Mas eu quero terminar aqui, quero concluir. Você ouviu hoje o irmão Brana dizendo nesta mensagem, escritura na parede: então, quando estou falando com qualquer pessoa, eu gosto de olhar para a face dela quando estou falando. Isto parece dar um contato mais pessoal com as pessoas. Você sabe que tem uma maneira de abaixar as pálpebras que, quer dizer, está se rendendo. Tem alguma coisa atrás daquilo que não é boa. Está havendo algum constrangimento. Poder olhar, encarar, cara a cara. Como você pode chamar seu marido e olhar na menina dos olhos dele. Olhar lá dentro e dizer: pode olhar nos meus, dentro dos meus olhos. Pode você olhar para o teu marido desta forma? Pode você encarar seu marido cara a cara? Pode você olhar para a sua esposa agora, cara a cara, dentro dos olhos dela? Pode um irmão olhar para o outro, dentro de seus olhos, fitando assim dentro dos olhos? Uma irmã olhar para a outra? Olhe para cá, dizia o profeta, olhe para mim. Onde você olha, está a sua atenção. Onde você está olhando, então está a sua atenção, está a sua mente, está seu coração. Olhe para Jesus. Eu saio da frente. Olhe para a sua palavra. Esqueçam-se de mim. Olhe para Cristo. Enquanto Pedro caminhava sobre as águas tumultuosas, olhando para Jesus, ele foi caminhando vitoriosamente. As ondas eram de 6 metros de altura, mas enquanto ele olhava para Cristo, havia poder no seu olhar, havia poder em todos os seus sentidos, havia poder em seus passos sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus para olhar para a razão, então começou a naufragar, foi afundando. É isto que acontece. Há poder no olhar do crente, enquanto ele está olhando para o alvo que é Cristo, deixando as coisas que para trás ficam, não olhando para os lados, nem para a esquerda, nem para a direita,
Esta é uma ordem que eu tenho de Deus. Não te desvies, não desvie a sua atenção para a política, não desvie sua atenção para isto, para dinheiro, para a mulher, para quem quer que seja. Olhe para a frente, olhe para as promessas divinas, porque de Deus muito firmes são as promessas, minhas filhas. Olhe para Ele, há poder no seu olhar. Se você está olhando para Ele, fique sabendo, Ele está olhando para você, de todas as formas. Está doente? Estás enfermo? Não há um corpo mais enfermo nesta noite a não ser o corpo espiritual de Jesus Cristo. Mais trocidado, mais machucado, mais cansado, não há mente mais aflita, mais sofrida do que a mente do corpo de Cristo. Estás cansado? Olhe para as suas promessas. Enquanto você está olhando, a doença pode ficar aí, mas Ele disse: a minha graça te basta. E Paulo foi aquele que olhava constantemente. Ele tinha tanto poder no olhar, que um dia ele fitou os olhos num filho do diabo, que estava tentando atravessar o seu caminho. E ele olhou naquele homem e disse: ó filho do diabo, nesta hora você perderá a visão. E naquele mesmo instante aquele homem começou a tatear. E alguém disse para o irmão Brana: se você então tem esse poder, me faça ficar cego agora. O irmão Brana disse: você já está cego? Que mais tenho eu que fazer? Você já está cego, você não está vendo, você não está vendo Elias, você não está vendo o poder de Deus, o mundo não está vendo o que nós estamos vendo, o mundo não vê o que você vê. Teu marido é incrédulo, ele não pode ver. Se tua oração não faz abrir os olhos dele, muito menos sua insistência, seu falatório. Porque o que abriu os olhos do servo do profeta Eliseu foi a oração de Eliseu, não foi o falatório de Eliseu, não foi a implicância de Eliseu, foi a oração de Eliseu que abriu os olhos do seu moço para ver o poder de Deus. Ah, como aquilo mudou a coisa, como havia poder naquilo que o profeta via, como há poder naquilo que podemos ver. Quando você olha determinadas coisas, você está olhando de uma maneira totalmente que o mundo está olhando. Eu quero terminar aqui sobre a sétupla glória de sua pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Seus olhos como fogo. Isso está em Apocalipse capítulo 1. Você vai encontrar que João viu ali os olhos de Jesus como fogo. Agora o profeta diz: pense nisto. Se você está aqui para ouvir a palavra, então pense nisto. Pense nisto. Aqueles olhos que uma vez foram nublados com lágrimas de tristeza e piedade. Ele está falando de uma coisa do futuro, de Jesus Cristo vindo para o juízo. Não podemos temer, não podemos perguntar se ele ainda tem aquele olhar de compaixão. Nesta hora ele tem sim. Ele tem os seus olhares nublados com lágrimas de tristeza e piedade. Ele olha para este mundo com compaixão. O olhar de Deus, o olhar de Jesus Cristo nesta hora, para estas mulheres perdidas, para estes homens perdidos. Este olhar está nublado de tristeza, de lágrimas e de piedade, mas ele não pode obrigar o homem a aceitar a sua compaixão. Aqueles olhos que choraram de compaixão ante a tumba de Lázaro, e a Bíblia diz
Jesus chorou. As crianças aprendem. Qual é o versículo menor da Bíblia? Jesus chorou. Isso é decorado. Isso se tornou uma coisa, um dito entre os evangélicos. E todo mundo sabe. O menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus derramou lágrimas. Por mim, por você, não foi somente por Lázaro. Como Lázaro se levantou da sepultura e se assentou ainda entre os seus parentes, nós também nos levantamos da sepultura, estamos assentados entre parentes, estamos ainda entre os incrédulos, ainda estamos neste mundo. Sim, isto está acontecendo. Oh, olhos que choraram de compaixão ante a tumba de Lázaro, aqueles olhos que não viram a maldade dos assassinos que lhe penduravam numa cruz. Antes, com tristeza, clamou: Pai, perdoa-os. Agora, aqueles olhos do juiz são como chama de fogo que julgarão aqueles que lhe rejeitaram. Ele está falando do dia de juízo, quando todo mundo terá que olhar para ele. Oh, que hora triste! Então gritarão que os montes caiam sobre nós, chamarão pela morte, mas a morte fugirá deles. Todos terão que encará-lo face a face, e suas mentiras, e seus adultérios, e suas mentiras no comércio, e suas roubadeiras, e suas injustiças sociais, e seus crimes, e seus adultérios escondidos, e mulherinhas casadas com 5, 10 adultérios na vida escondidos, sem confessar. Oh, que tristeza! Um dia o mundo terá que encarar aquele olhar. Não quero hoje atentar para um olhar de compaixão, um olhar nublado de lágrimas, de piedade, de compaixão, dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Oh, sim, irmãos, de todas as emoções humanas, ele manifestou esta com mais frequência que todas as demais, quando ele apareceu como Filho do Homem. Ele chorou muito. Ele chorou sobre Jerusalém e disse: ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te acolher, como a galinha colhe os seus pintainhos debaixo de suas asas, mas tu não quiseste. Agora ele diz: homem, ó pessoa individualmente falando, quantas vezes eu te chamei, através do meu pregador, através da sua esposa, através de seu marido, mulher, através de seu pai, de sua mãe, e tu não quiseste ser abrigado nas minhas asas. Aleluia! De todas as emoções humanas, ele manifestou esta com mais frequência que todas as demais. Quando ele apareceu como Filho do Homem, ele chorou muito, muito, muito. Porém, detrás daquele pranto e tristeza, estava Deus. Detrás daqueles olhares, daquele olhar tenro e manso, estava Deus. Detrás daquelas lágrimas estava Deus. Lágrimas por mim, lágrimas por você. Jesus chorou por causa de você. Jesus chorou por causa de Goiânia. Jesus chorou por causa do Brasil. Jesus chorou por causa das Américas todas. Jesus chorou por causa de toda a humanidade. Oh, sim, porque como ele viu o pecado, quando ele viu aquele povo que estava cego, como ovelha sem pastor, ele tem ainda o mesmo olhar. Ele pode ver hoje da mesma forma. Aqueles mesmos olhos
viram visões, olharam até o profundo dos corações dos homens, lá dentro do coração. Ele está vendo nesta hora o meu coração. Ele está vendo nesse instante o seu coração. Ele pode ver isso sem precisar de um raio-x, sem precisar de qualquer aparelho como os médicos precisam. Ele pode ver tudo que está passando dentro de você nesse instante. Ele pode, conhece todas as suas ansiedades, todos os seus desejos, todos os seus motivos. Aqueles mesmos olhos viram visões, olharam até o profundo dos corações dos homens, leram seus pensamentos e conheceram seus diversos caminhos, brilhando ardentemente. Através dos olhos mortais estava Deus olhando, o poder do olhar de Deus, olhando para cansados pecadores, olhando para a samaritana, olhando para o ladrão, olhando para a viúva chorando seu filho, que ia para o cemitério, olhando para os cansados, olhando para os aflitos. Deus não está indiferente à aflição de seu povo. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Sim, brilhando ardentemente através dos olhos mortais, estava Deus. Quem clamava? Aqueles que não lhe conheciam pelo que ele era. Porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Não podeis ver isto, mas se as faço, as obras de meu Pai, e não credes em mim, credes nas obras. Vocês não estão vendo as obras. Como Jeremias no passado, ele foi o profeta de muitas lágrimas, pelo que ele via. Ele olhava, ele via a situação do povo, ele conhecia a situação da nação, porque os homens não receberam a palavra de Deus e lançaram a um lado a revelação. Aqueles olhos ardentes e chamejantes do juiz estão ainda agora esquadrinhando a vida de toda a carne, recorrendo toda a terra. Não há nada que ele não conheça. Ele conhece suas dores. Ele pode dizer onde está a sua dor agora. Se está no seu fígado, nos seus rins, na sua coluna, no seu coração, na sua alma, no seu espírito, na sua cabeça nesse instante. Se os seus olhos estão doendo, ele conhece os desejos do coração e o que cada um se propõe fazer. Não há nada escondido que não seja revelado, porque todas as coisas estão nuas e patentes ante os olhos de Deus, ante os olhos daquele a quem temos que dar conta. Pense nisso. Ele sabe até mesmo o que você está pensando neste momento. Sim, ali está ele de pé, como juiz, com seus olhos chamejantes, para distribuir juízo. O dia da misericórdia tem chegado ao seu fim. Deixaria você passar a misericórdia por sobre você? Oh, se os homens se arrependessem e buscassem seu rosto em justiça nesta hora, enquanto ainda há tempo, se pudessem se recostar em seu seio antes que o mundo se desfaça em fogo, se abrigar à sua sombra, porquanto é a sombra do Onipotente. Pode você se abrigar? Pode você ver o esconderijo de Deus? Pode você ver sua misericórdia? Pode você ver através da fé que Ele está olhando para você? Diga, Ele guia os meus passos. Ele pode ver onde eu piso. Ele pode ver onde eu durmo. Ele pode ver quando eu como, quando eu penso, quando eu canto, quando eu choro, quando eu falo, quando eu olho. Ele pode ver todas as coisas. E eu tenho que encará-lo. Eu estou em sua presença. Eu estou agora na sua presença. Crê você que você está na sua presença? Está Ele olhando para você nesta hora? Peça para Ele.
Se você crê de coração, peça para Ele o que você mais deseja agora. Amém. Amém. Peça para Ele o que você mais deseja. Faça o pedido excelente de sua vida agora. Seja sábio para pedir. Seja sábia. Peça a Ele sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para pedir nesta hora. Porque o que você pedir nesse instante, com fé no seu coração, Ele te dará, minha filha. Ele te dará, meu filho. Peça uma coisa. Não peça 10 coisas. Peça uma coisa objetivamente. Peça objetivamente. Objetivamente. Aleluia. Peça agora. Crê você que Ele está olhando para você? Quem está olhando está atento. Está atento para o que o outro está falando. Aleluia, aleluia, aleluia. Está Deus atento à sua oração? Crê você que Ele está ouvindo? Crê você que Ele está vendo? Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele pode ver, Ele pode ver. Ele não precisa de entrar pelo portão. Ele não precisou de entrar pelo portão. Ele apareceu com a mão na parede. Ele pode entrar onde Ele quer nesta hora. Ele pode realizar, Ele pode fazer o que Ele bem entende. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele toma os seus filhos em suas mãos e pode olhá-los como um pai amoroso. Ele te olha, seja um filhinho recostado no seio do pai, seja uma filhinha recostada no seio do pai. Diga: papai Jesus, papai meu Deus, Tu és meu papai, Pai, tenha aconchego com Ele nesta hora. Oh, aleluia, o poder do olhar de Deus, o poder do olhar de Jesus Cristo. Ele está olhando para nós.